A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós vamos começar uma série chamada Renovando a Mente com Provérbios. Estamos no dia 1º de outubro e vamos gravar a renovação da nossa mente pela leitura de cada um dos capítulos de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e é um livro que traz sabedoria para a solução das várias situações da vida. E nós vamos gravar um vídeo do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro em cada um dos capítulos de Provérbios para trazer renovação da nossa mente para tomarmos decisões mais segundo a vontade de Deus. Provérbios capítulo 1 nos ensina que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Ele era filho de Davi e ele era rei de Israel. O que ele nos escreveu no capítulo 1? Ele escreveu para nós o motivo pelo qual ele escreveu Provérbios. Ele disse aqui, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o que já é sábio ouvir e crescer ainda mais em sabedoria, e para o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Do versículo 1 do versículo 2 até o versículo 6, Salomão nos fala qual o motivo dele ter escrito o livro de Provérbios. E nós, como acabamos de ler, percebemos que ele escreveu Provérbios para trazer instrução, sabedoria, entendimento, justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento, bom siso e para crescer em sabedoria. É por isso que todos aqueles que leem Provérbios várias vezes no ano conseguem tomar decisões mais sábias. Fizeram algumas pesquisas e chegaram à conclusão de que aquelas pessoas que pegaram os 12 meses do ano e fizeram a leitura de Provérbios uma vez por mês, porque Provérbios tem 31 capítulos e a maioria dos meses tem de 30 a 31 dias, é muito fácil ler um capítulo de Provérbios por dia. Aqueles que se aplicaram a fazer esse exercício de ler Provérbios durante 2 anos, ou seja, 24 vezes, 12 vezes no ano e 12 vezes no outro ano, se tornaram mais sábios. Aqueles que leram, meditaram e aplicaram Provérbios. É por isso que Salomão escreveu Provérbios. Justamente para isso, para meditarmos nessas palavras e adquirirmos sabedoria, conhecimento, instrução, entendimento, prudência, bom siso. Então, aquele que é jovem e que logo cedo começa a meditar em Provérbios, recebe muitos livramentos. Se você é pai, se você é mãe, uma boa orientação para dar aos seus filhos é: leia Provérbios. Vamos pegar aqui o mês de outubro, tem 31 dias. Leia um capítulo de Provérbios por dia e anote um versículo para que você medite. Separe um trecho daquele capítulo, reflita, converse a respeito dele e, fazendo isso todos os meses, depois de 2 anos, você terá um repertório. O que é repertório? É um conjunto de conhecimentos acumulados pelos seus estudos. Então você estuda sobre um assunto, sobre outro e você aumenta o seu repertório. Você tem mais conhecimento e você recebe livramento, porque antes que uma situação da vida aconteça, você já pensou sobre isso porque você meditou em Provérbios.
Então, Salomão é o autor de Provérbios e ele fala, do versículo 2 ao 6, por que ele escreveu Provérbios. No versículo 7, Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O que significa temor do Senhor? Temor, no dicionário, significa ter medo e significa ter muito respeito. Aqui, nesse versículo, Salomão está falando no segundo sentido. Aquele que tem muito respeito por Deus, ele tem o princípio da ciência. O começo de tudo nessa vida está em Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você consegue ter as respostas da vida de maneira mais fácil. Primeiro, porque foi Ele que te criou. Está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que o Senhor criou a nossa vida, nos criou a imagem e a semelhança dele. Se você sabe disso, que você foi criado por Deus e que você deve todo o seu respeito e amor a Deus, então você vai vencer muitas dificuldades. Tem muitas pessoas que se sentem pequenas porque outras pessoas apontam o dedo e falam: você não é ninguém, você não é nada, você é isso, você é aquilo. E as pessoas ficam completamente oprimidas, tristes, dizendo que outras pessoas estão falando muitas coisas a seu respeito. Não importa o que as pessoas falam a seu respeito. Quando você tem Deus em primeiro lugar, você lembra de Gênesis no capítulo 1, no versículo 27, que fala que nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. E quando você pensa assim, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, então não importa o que os outros estão falando a meu respeito. Não interessa, eu não devo temor ao Cicrano, a Maria e ao Beltrano. Eu não devo ter autorrespeito por aquele que não respeita a Deus. Se as pessoas à minha volta respeitarem a Deus e falarem aquilo que está de acordo com o que Deus fala a meu respeito, então eu vou aceitar a palavra porque o que elas estão falando está em conformidade com o que Deus fala. Mas se elas falarem qualquer coisa contrária ao que Deus fala a meu respeito, a seu respeito, despreze, ignore, porque você não tem que ter respeito por nenhuma palavra. Respeite a pessoa, mas a palavra que a pessoa está falando a seu respeito, querendo te diminuir, é algo que não tem valor nenhum. Tenha a sua identidade no Senhor. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me deu vida. Eu acordei e eu tenho saúde e eu posso fazer muitas coisas em nome de Deus, pela graça de Deus, porque Deus me capacitou, porque Deus me ama, porque Deus está comigo. Então no versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Quando você tem Deus em alta consideração, você não faz nada de errado no seu caminho, porque você respeita a Deus e você sabe que se você se envolver em comelança, você vai ter problemas na sua saúde agora e no seu futuro. Você vai ter diabetes se você não cuidar do excesso de bebidas como refrigerantes e de sucos em caixa. O que o refrigerante, o suco em caixa tem a ver com a Bíblia? Tem a ver que em Provérbios 23 está escrito que aquele que come em excesso e aquele que bebe demais acaba na miséria. Acaba na miséria na sua saúde e acaba na miséria nos seus recursos, porque não administra bem os seus recursos. Se você temer ao Senhor, você vai cuidar da sua família e do seu casamento e não vai se envolver em nenhuma situação de adultério. Se você é solteiro, você não vai se envolver com a fornicação. Muitas pessoas caem na fornicação
e no momento de se casarem ficam na dúvida se podem se casar com aquela pessoa, porque elas pensam, se a pessoa aceitou fazer antes do casamento, como eu posso ter a certeza de que essa pessoa será fiel a Deus? Ela já quebrou o pacto com Deus, mostrando que aceitou a fornicação. Então, aquele que tropeça no caminho reto, no temor ao Senhor, acaba caindo na tolice. Por isso que o texto fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Sempre que você fizer a vontade de Deus e respeitar altissimamente a Deus, você vai ter o princípio do conhecimento. Quando você teme ao Senhor, você vai estar no caminho correto. Tudo que você fizer vai prosperar. Agora, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eles não dão importância para a sabedoria. E aí, por desprezarem a sabedoria e a instrução, ficam cheios de dúvidas em relação se podem fazer sociedade com aquela pessoa, se podem casar com aquela pessoa, ficam depois sem instrução e ficam cheias de doenças. Tem muitas pessoas que estão com diabetes e que não precisariam estar com diabetes. Tem muitas pessoas que estão com muitos problemas que não precisariam estar com os problemas. Bastava ler provérbios e seguir as recomendações da sabedoria. Outro dia conheci uma pessoa com diabetes e ela estava internada no hospital e a nutricionista estava cuidando da sua alimentação, fazendo o controle do sal e do açúcar, e o paciente estava ali dizendo assim: essa comida não tem sabor, eu quero mais sal e eu quero mais açúcar. E a nutricionista estava dizendo, mas isso é para o seu bem. Se a pessoa tivesse feito esse controle antes, ao longo da vida, ela não estaria naquele hospital. Outro dia, outra pessoa estava dizendo, não sei o que aconteceu, quando vi, já estava com outra mulher, traindo a minha esposa, e os meus filhos estavam ali, chorando e perdendo o meu relacionamento. O que aconteceu? A falta do temor ao Senhor. Tenha o temor ao Senhor. Respeite os mandamentos do Senhor. Faça suas orações ao despertar. Busque primeiramente a vontade do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da ciência. Agora, prosseguindo, versículo 8. Filho meu, Deus está nos chamando de filhos. Deus, ele é o nosso Pai. Ele está dizendo, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Um diadema é uma pequena coroa. São aquelas coroas que são em forma de semicírculo, que vão da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha. Normalmente os diademas são mais usados por princesas. Então, será como diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você tomará boas decisões. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias significa com estratégias. Eles vêm de maneira sorrateira, dizendo, vem com a gente. Dão tapinha nas nossas costas, dizendo, pode fazer, não vai ter problema nenhum. É aquele contador que fala, se você fizer não vai ter problema, a Receita Federal não vai te pegar. É aquela pessoa que fala, se você sair com ela, não vai ter problema nenhum. Porque depois você se casa com ela, se apresenta perante o pastor e está tudo bem. Como você vai ter confiança de que pode confiar nela depois, se vocês violaram a intimidade antes do casamento? Filho meu, se os pecadores, quem é o pecador? É aquele que erra no caminho. A palavra pecador significa aquele que falha no caminho, que falha o seu alvo. Pecado significa fora do alvo. Então, filho meu, se aquelas pessoas que vivem errando o alvo, que é ter o temor ao Senhor, com estratégias, com seduções,
te quiserem tentar, não consintas, não concorde, não aceite. Se afaste dessas pessoas. Versículo 11. Se disserem, venha conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Versículo 12. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Versículo 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Versículo 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Então, se aqueles que fazem o mal quiserem fazer propostas a você, venha, vamos ali praticar um furto, vamos ali praticar um assalto, vamos ali enganar algumas pessoas inocentes, vamos ali nos envolver com aquelas pessoas em relacionamentos que não estão de acordo com a palavra, porque não vai acontecer nada. Vamos participar daquela festa, daquelas bebedices, vamos participar daquele evento onde as pessoas vão usar drogas. Saia dessas propostas, saia desses caminhos. Ou podem convidá-lo para participar de sociedades, de empresas que servem para fazer coisas erradas. Vamos vender os nossos produtos por um valor mais caro e vamos diminuir a qualidade do produto para nós podermos lucrar, ganhar vantagem. Não faça isso, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Versículo 16, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Versículo 17, na verdade, de maneira inútil se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Debalde significa de maneira inútil. Seria inútil você colocar uma rede perante os olhos de qualquer ave. Porque se a ave vê a arapuca sendo armada, ela não cai, porque ela viu a arapuca. Veja que Salomão, quando escreveu Provérbios 1, ele fala: até um passarinho, uma ave, quando ele vê a arapuca sendo armada, ele não cai. Só que essas pessoas, que são os pecadores, eles fazem essas coisas e eles são mais tolos do que um passarinho. Porque eles fazem essas coisas e eles pensam que não vão cair. Mas até uma ave é mais sábia. O que Salomão está dizendo é que até uma ave, um passarinho, é mais inteligente do que essas pessoas que desrespeitam a Deus. Eles desrespeitam a Deus e pensam que não vai acontecer nada. E como nós sabemos, a experiência tem mostrado, eles caem nas suas ciladas, que é o que o versículo 18 fala. E essas pessoas que fazem as coisas erradas, armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Quando eles estão pensando em fazer o mal e quando eles praticam o mal contra alguém, eles se esquecem que o juízo de Deus logo em seguida sobrevirá sobre eles. Em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 2, está escrito que a maldição não virá sem causa. Assim como o voo do pássaro tem um destino certo, o pássaro sabe para onde ele está voando, assim também a maldição tem um destino certo. A maldição passa pelos ventos, passa pelo ar, passa pela terra e ela vai cair sobre aquele que praticou o mal. E versículo 19: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O versículo 19 está dizendo: não tenha cobiça por nada. Não fique olhando para aquilo que é do outro. Não fique na rede social, no Instagram, no Facebook. Não olhe para o que o seu vizinho tem. Tudo o que você precisa, se você teme ao Senhor, você pode pedir a Deus e Deus pode lhe dar. Peça a Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam todas as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai, por meio de orações e súplicas, com ação de graças.
ore e suplique, e Deus te dará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1 está escrito isso. O Senhor é o teu pastor. Tenha confiança. Você não precisa cobiçar o que é de ninguém. Se você viu alguma coisa e despertou o desejo em você, diga: Deus, eu olhei e eu desejei. E eu peço perdão imediatamente. E eu peço que o Senhor, que é o meu pastor, venha cuidar de mim e me atender no que eu preciso. E se eu não estiver pronto para receber essa bênção, me capacita para que eu possa estar preparado para ter essa bênção. Ore dessa forma. Versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta sua voz. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Veja, o versículo 20 e o versículo 21 estão dizendo para nós que a sabedoria está o tempo todo convidando todas as pessoas para que cheguem até ela. Veja que a palavra sabedoria está em letra maiúscula. Então, essa sabedoria representa Deus. Deus é o dono da sabedoria, ele tem a sabedoria com ele e ele todos os dias envia os seus filhos para pregarem o evangelho, para as pessoas poderem conhecê-lo, para que venham para o caminho da luz, para que andem no seu temor e recebam as bênçãos dele. E Deus, ele coloca igrejas e missionários e pregadores, versículo 21, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, ele clama. Nas entradas das portas, na cidade, profere as suas palavras. O que a palavra nos diz? Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Amareis a necedade. Necedade significa tolice. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Estão aqui 3 perguntas. Até quando você vai ficar longe de Deus? Até quando você vai ficar na loucura do seu caminho? De viver no adultério, de viver comendo de maneira excessiva, de viver sem praticar uma atividade física, porque você precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e tudo que você faz, você precisa do seu corpo. Se você não cuida do que você come, se você não cuida do que você bebe, se você não cuida da forma como você gasta o seu dinheiro e se você se entrega à cobiça e pensa em consumir em excesso, você vai ter problemas financeiros e você vai viver uma situação muito desconfortável porque você não prestou atenção em ter conhecimento. Versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Converter significa mudar a rota, mudar o caminho. Mude a sua rota. Prestem atenção na minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor quer derramar o seu espírito sobre a sua vida, para que você saiba das palavras dele, para que você entenda a vontade dele, para que você ande no caminho certo. Versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Verso 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Versículo 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Versículo 27. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Deus está dizendo, se você não quer aceitar as palavras de Deus, se você se recusa a se converter dos seus maus caminhos, então você vai receber as consequências dos seus atos. E nessa hora, quando você estiver sofrendo, com problemas de saúde, com problemas no seu casamento, com problemas em relação aos seus filhos, aqui quando o texto fala, eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor, não significa que Deus é sarcástico, não significa que Deus zomba de quem caiu.
Deus olha, na verdade, com compaixão. Deus olha e pensa que gostaria de ter livrado a pessoa. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui significa, como se dissesse assim: você vai com certeza sofrer as consequências do que você fez. Eu vou me rir na vossa perdição e vou zombar quando vocês ficarem temerosos. Ou seja, eu vou ficar de braços cruzados olhando e a justiça vai acontecer. Você vai sofrer as consequências e vai colher aquilo que você plantou, até você terminar de quitar todo o débito que você fez com Deus, até você quitar todo o débito que você fez pelo seu ato. Muitas vezes o débito vai ser pago em muitos anos. Uma pessoa que adultera, uma pessoa que deixa de ser fiel nos seus contratos com os seus sócios, vai ficar em descrédito por vários anos. E durante aqueles vários anos ela vai tentar conseguir a confiança no mercado e não vai conseguir. E o Senhor não vai fazer nada, não vai surgir uma lâmpada mágica com alguém que vai dizer: vou mover o coração dos seus sócios, vou mover o coração do seu marido, da sua esposa, para que agora eles confiem em você. Foi você mesmo que resolveu se entregar no caminho da traição. Você vai passar por problemas em hospitais, aquele que come em excesso e bebe demais, ou vai passar por problemas com os bancos, aquele que se entregou à cobiça e não teve domínio próprio, e vai pagar as consequências disso. Talvez vai levar 5, 6 anos, talvez vai levar até mais. Talvez você vai ter que vender alguns bens para quitar um débito, uma dívida que você fez de maneira tola, porque não prestou atenção em relação aos seus desejos, se deixou levar por inveja ou por cobiça. Então você pagará o preço por não ter prestado atenção na sabedoria. E aí o versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31. Portanto, ou seja, por tudo isso, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará. Quem são os simples? Aqueles que não buscam a sabedoria. O simples é aquele que vai seguindo a vida sem ter um direcionamento. E nós lemos que Salomão escreveu aqui no versículo 5, no versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o texto de Provérbios foi escrito para dar aos simples prudência. E o versículo 32 está dizendo: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.